Tá legal, Adriano. Professor, Obrigado. é melhor deixar desligado o Facebook da gente aqui? Não, eu deixo aberto para ver como é que tá funcionando. Tu deixa? Tá. Tá, começou. Por enquanto só tem nós, mas daqui a pouco tá entrando gente. Até mais. Fernando, tá é legal, contigo. Adriano. Valeu, obrigado. tchau. Valeu. Valeu, Atos, um abração. Outro. Nós já estamos... Já dá para conversar. Já estamos no Facebook, no live. 2 pessoas, fui. Acho que a Gu tá sumida. Então, pessoal, boa tarde. Tchau, professor Adriano. Eu quero só reforçar aí, já o que o Atos falou na conferência dele. Ele é para os nossos participantes, que ele é o mais jovem autor nacional de livros de aventuras interativas, né? Eu fui, né? Agora eu já não sei mais. Já não é mais, tá, mas... Não, mas eu não sei, né? espero que tenham novos autores aí, né? A gente está sempre esperando mexer com a gurizada também, né? E que surjam novos. Eu preciso de colegas, eu também quero viver aventuras, né? Que outros professores, assim como os teus professores, te incentivaram quando viram o teu dom para a escrita, o teu desejo, né? Que tenha outros professores no Brasil inteiro aí incentivando outras crianças. Mas para quem é ligado em literatura, sabe que um escritor que recebe um prêmio açoriano de literatura tem um privilégio, né? Que quer dizer que, como é o principal prêmio literário do Rio Grande do Sul, que é uma literatura de qualidade. E recebeu a categoria de revelação em literatura infanto-juvenil, né? Isso. E o Atos também é jornalista, né? A minha formação é de jornalista, né? Eu me formei em 2011 pela Unicinos, né? Fiz essa formação, eu trabalho há bastante tempo, na verdade, com uma produtora de vídeo, onde a gente é encarregado por um programa de televisão, é uma revista digital de variedades chamada Viver Bem. A gente transmite através da NET, né, em todo o Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho que eu comecei, até por causa, na verdade, dos livros. Aconteceu uma história ali que eu vou deixar para um outro momento, né? Mas é bem bacana, assim, fui participar de um programa de TV, esse programa acabou encerrando e a produtora deles nos convidou, digamos assim, para começar um projeto próprio. A gente começou com uma outra programação e eu acabei me envolvendo com isso aí. Então fui para o jornalismo, né? Já escrevia, me formei nessa área aí. Mas eu trabalho hoje, na verdade, assim, mais como um administrador, digamos assim, dessa produtora de vídeo, né? E também na parte literária, claro, que é minha paixão, que é aquela coisa assim que pode cair o mundo aí, né? Que eu não vou largar jamais. Então, Atos, para aqueles que não assistiram a tua fala e que vão assistir posteriormente, porque o CENID vai ficar aberto até o dia 8/5 para os participantes e depois todo esse conteúdo vai para o YouTube do CENID. Eu quero resgatar aqui algumas palavras que você usou ao longo da tua fala, que são muito importantes e que faz um fecho desses 3 dias de diferentes conferências, diferentes palestras, diferentes apresentações de trabalho sobre a questão da cultura digital na educação. Uma palavra é a interação. A outra é criança, né? Agora já é uma frase, não é uma palavra. Criança criar, ouvir histórias da família e essa conexão entre as histórias que você ouviu com o videogame. E tudo isso tem uma grande palavra que encaminha, que é a criatividade, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que nós temos discutido durante esses 3 dias de seminário. O que eu digo sempre, o pessoal pergunta muito nas escolas isso também, né? Olha, de onde é que tu tira tuas ideias, como é que tu trabalha com a tua criatividade, como é que tu continua alimentando isso, né? E o que eu digo é o seguinte, olha, gente, tentem variar bastante, consumir o máximo de informação que vocês puderem, sabe? Leiam muito em todas as plataformas, revistas, livros, na internet, jornais, também escutem muita música, tentem buscar gêneros diferentes, tentem experimentar, sabe? Assistam, sim, filmes, séries, desenhos, procurem experiências de vida, sabe? Não precisa ir viajar para a Europa ou coisa assim. Às vezes na nossa cidade tem muitos lugares que a gente não conhece. A gente está falando aí agora, eu estou aqui em Novo
Hamburgo, né, onde eu resido, vocês tem um pessoal que está em Passo Fundo também, né, a sede, digamos assim, do CENIT, e eu sei que é uma região maravilhosa, cheia de coisas para explorar. Cada vez que eu vou aí, eu tento conhecer um pedacinho novo, assim, e é isso que eu quero dizer com viajar, com explorar, não precisa ir para super longe. Aqui a gente tem uma cultura e paisagens belíssimas para que a gente possa estar conhecendo e explorando também. E não só isso, mas especialmente o contato com pessoas. Sabe, buscar novas ideias, buscar interação, buscar aprender, sabe, e buscar essas experiências de vidas, de vivências, de conhecimentos diferentes que outras pessoas podem tá trazendo para a gente também. Então é aquilo, nunca parar de estudar, nunca parar de aprender, tá sempre buscando coisas novas, né, jogar, assistir, ler, ouvir, conhecer, conversar, sabe? É uma filosofia que eu levo para mim, assim, e que eu sempre digo para que o pessoal vá buscar isso aí também. E, claro, nas escolas, quando a gente está falando, assim, de crianças, do ensino, isso é extremamente importante, porque a gente fomenta esse tipo de coisa desde a infância. Né, lendo um livro para a criança, contando para ela a história, dando oportunidades para que ela interaja com outras crianças. Então, isso é muito importante. Né? É uma coisa assim, que a gente tem que cativar desde cedo. E a gente está vendo aí a participação da Jocely Oliveira, né? Parabéns, é importante cada vez mais incentivar a leitura, a escrita e a criatividade dos alunos. Eu acho que a gente tem feito isso em Passo Fundo há muitos anos, né? Você mesmo, quando era jovem, né? Quando recebeu aquele prêmio ali, né? De o mais jovem autor nacional de livro de aventuras literativas, esteve na Jornada Nacional de Literatura, né? E é isso que a gente fala e fala para os nossos colegas educadores, né? Que a gente precisa engajar as crianças na leitura. E uma das formas é a gente buscar aquilo que eles gostam de ler, né? Então, ao invés de a gente insistir com a leitura dos cânones, que também são importantes e que eles vão chegar lá, né? É a gente dar início por aquilo que a gente consegue engajar eles, né? E principalmente porque a leitura do livro-jogo ou do RPG, ela tem uma semelhança muito próxima do jogo, que é algo que é da natureza das nossas crianças, né? Então, o RPG e o livro-jogo, ele se torna um grande aliado na aprendizagem. Eu acredito nisso, acredito muito nisso. Eu vejo isso acontecendo nas escolas. Eu vejo muitas vezes aquele clássico, né, do aluno que não gosta do trabalho do livro, que passa longe da biblioteca, que não tem afeição à leitura, né? Quando tu oferece uma proposta diferente, muitas vezes até tu pode usar o termo um jogo, né, para, digamos assim, vencer essa barreira, quase como se fosse uma armadilha até, né, e você vai ficar, é um joguinho, né, inocente, tu vai acabar lendo 300 páginas do livro, né, nesse joguinho, digamos assim, mas eu acho que a gente sim tem que começar a incentivar a leitura por aquilo que vai cativar a pessoa. Quando tu cativa a pessoa com as primeiras leituras, tu conquista ela para sempre, tu cria um leitor para o resto da vida. Não adianta muitas vezes tu querer forçar uma leitura que não combina com o perfil da pessoa, que não agrada, que tu acaba criando até uma espécie de trauma, né? E a pessoa acaba não só criando uma distância da leitura, mas como é que eu posso dizer assim, uma rejeição. Né? Então é muito importante a gente encontrar a ferramenta ideal, não só para cativar o início da leitura, mas para muitas vezes vencer barreiras que a gente encontra. E a gente tem hoje, claro, a barreira aí da questão do entretenimento digital. A gente tem uma série aí de concorrências muito fortes, porque elas são muito acessíveis, digamos assim, dos celulares, nos computadores, nos tablets, jogos eletrônicos. Então, isso para as crianças muitas vezes atrai demais, né? Até porque muitas elas ainda não sabem ler, né? E não tem esse incentivo da leitura, mesmo que seja ouvindo, né? E acabam migrando e se familiarizando muito mais com essas ferramentas. Então, é bastante complicado, assim, a gente ver essa situação e às vezes até não ter poder, assim, para conseguir mudar isso tanto, porque não é só a escola, isso também começa de casa. A gente tem que trazer isso de casa. Né? Quantas vezes assim a gente vai às vezes almoçar e ver pais com seus filhos que deixam a criança direto com o telefone assim durante o almoço todo para né, até bloqueando, digamos assim, ou não digo evitando, nem bloqueando talvez não seja a palavra certa, mas privando a criança daquele estímulo de ter uma interação. Eu sei que às vezes, poxa, a criança ali tá amanhenta, tá chorando, tá aquela coisa assim, né? Entendo isso, mas isso acaba se tornando um hábito muitas vezes.
Né? Quando a gente vê isso com frequência, é uma questão de hábito. Tem um gremista aí, o Júpiter da Silva, está te perguntando aí, boa tarde, tenho 2 perguntas. A primeira, quais são as suas influências e os tipos, produtos, né, que consome, filmes, livros, músicas, entre outros. E a segunda pergunta, a forma de trabalho, o jeito da rotina, como é a escrita dos livros? Vamos lá, Júpiter, obrigado pela tua participação, cara. É um prazer, né, tá aí com todos vocês, na verdade. Espero que vocês tenham gostado, o pessoal que assistiu, né, a palestra antes, mas que não teve oportunidade vai estar aí depois para o pessoal poder assistir na íntegra também tudo que já foi falado, tudo que foi conversado. Sobre a questão das influências, como eu disse antes, eu tento buscar o máximo de informação possível, eu tento experimentar muitas coisas novas, tento fugir um pouco, assim, daquilo que é sempre o meu gosto principal. Mas é claro que, como todo mundo, eu tenho as minhas preferências, né? O que eu posso citar, assim, vamos citar em termos de começar aí com filmes, por exemplo, alguns bem clássicos que vocês já vão até identificar a questão da aventura ligada aí com os livros. Pensem aí em, por exemplo, Indiana Jones, A Múmia, né? O próprio agora, claro, a gente pode falar dos livros, mas também os filmes, né? Já fazendo esse link aí, o Harry Potter, digamos assim. Eu confesso para vocês que eu não peguei a geração Harry Potter, eu era uma geração à frente, digamos assim, né? Os mais novos estavam começando a ler Harry Potter e eu já tinha passado, mas eu conheci pelos filmes depois, né? Bastante. Em termos de literatura, eu vario bastante, né? Eu tenho lido bastante coisa nacional ultimamente, romancistas como o Leonel Caldela, né? Também gosto do Bernard Cornwell bastante, claro, não é nacional, mas digo, fiz o link já porque eles chamam o Leonel Caldela de o Bernard Cornwell brasileiro, né? Mas foi uma das últimas coisas aí que eu estava lendo, era material dele também, muito bacana. Então são romances de fantasia, outros trabalhos nacionais, assim, deixa eu ver, até tô lendo minha prateleira para lembrar dos últimos agora, tô lendo algum material da Karen Soarelli, que tá fazendo aí os romances do universo de Tormenta, que é o RPG mais jogado do Brasil, tem um material fantástico também. O Gustavo de Melo Zexter tava lendo um livro dele de contos, muito bacana, ele tem um jeito de escrever, um estilo muito, muito interessante também, né, da literatura nacional. Música, o que eu gosto de música? Eu vario bastante, olha, eu escuto aí, eu tenho livros, e por isso que eu tô falando de música, né, eu tenho histórias, assim, que eu tirei inspirações de letras de música, até isso tem, né, tenho histórias aí, por exemplo, com inspirações em letras do Iron Maiden, gosto de Metallica, gosto de Linkin Park, gosto de, vamos migrar um pouquinho para outro lado, aí, Legião Urbana, que mais? Eu gosto de um monte de coisa, é difícil da gente, né? Já tive a minha fase aí de música mais eletrônica, gosto muito de música gaúcha, influência do meu avô também, então dá pra migrar bastante, né? Então tem bastante coisa aí que dá pra gente, né? De literatura, de filme, de música. E a questão de criar as histórias interativas, é claro que puxa bastante a questão dos videogames também. Né, a questão dos games, não só nos livros, mas o eletrônico também, claro. E como eu disse, eu comecei com Super Nintendo, aí tem muita coisa de Zelda, de Chrono Trigger, de Super Mario, tinha um jogo de Super Mario RPG, inclusive, que era muito maluco, assim, naquele universo do Mario, só que não aquela plataforma de ficar pulando, mas um jogo de RPG todo elaborado envolvendo os personagens, que era do Super Nintendo ainda, muito bacana. A série Final Fantasy, né, muito boa, assim, eu recomendo demais ela, e muita influência disso aí também, sabe? Agora, na produção dos livros, eu sei que o pessoal tem bastante essa dúvida, a parte técnica dele, na hora da escrita, sim, ela é um pouco diferente, porque o livro, ele tá embaralhado, ele parece realmente escrito em cima de um quebra-cabeças, desmontado e colocado nas páginas. E o pessoal pergunta, mas como é que tu escreve, né? Como é que tu monta essa história embaralhada? E o que eu faço, na verdade, é o seguinte, eu crio aquele início da história, a introdução, que vai te dizer, olha, quem tu é, onde tu tá, qual é que é o teu objetivo como herói daquela aventura, e aí eu começo sempre no número 1. Né? A história é dividida em vários capítulos ou parágrafos, eu chamo de referências, né? Vai do 1, por exemplo, até o número 50, uma história curtinha. Então tu tem esses 50 pontos, digamos assim, esses parágrafos, onde no final de cada um tu vai ter uma escolha. Quando eu defino o tamanho da história, e eu defino o tamanho dela pela quantidade desses números, por exemplo, de 1 a 50, eu começo escrevendo no número 1, e no final do meu texto ali eu deixo uma escolha para o leitor. Olha, você está na floresta e de repente enxerga uma gruta de dentro da qual vem um barulho que parece um ronco.
Se você quiser entrar para explorar a gruta, vá para o número 17. Se você quiser continuar pela floresta, vá para o número 41. E aí o leitor faz sua escolha. Como é que eu faço quando eu escrevo? Eu faço basicamente o mesmo trajeto, vivo a aventura pela primeira vez, assim como vocês. Eu escolho um dos caminhos e vou escrever aquele caminho. Eu não escrevo o caminho todo até o final do livro. Eu escrevo um pedaço dele e depois eu começo a escrever um pedaço do outro caminho. Porque cedo ou tarde, na maioria das vezes, alguns caminhos se encontram e fazem nós, né? Eles se juntam para depois se separarem de novo em outras ramificações, digamos assim, trazendo novas opções para as histórias. Então, dependendo do tamanho da história, tu vai ter mais ou menos dessas ramificações e mais ou menos, digamos assim, longitude em termos de caminhos paralelos. Tem livros como O Senhor das Sombras, que ele é um livro bem mais longo, né? Ele tem 500 números, que tem alguns trechos onde tu vai jogando num caminho paralelo a outros caminhos por um bom trecho, antes de encontrar esse nó que junta, né, todos os caminhos e depois espalha de novo. São pontos-chave da história que a gente tem que ter para que o enredo, né, permaneça consistente. Mas é claro que quando a gente vai escrevendo essas ramificações, a gente tem que ter alguns cuidados, digamos assim. Por exemplo, se eu estou andando na floresta, escolho o caminho da esquerda e começa a chover, logicamente, no caminho da direita, essa chuva tem que cair no mesmo momento, né? A gente tem que ter a chuva nos dois caminhos da floresta, porque afinal está chovendo, né? Tem que ter essa consistência lógica dentro da história. Mas é basicamente isso, eu escrevo os caminhos um pouquinho de cada vez, vou levando ela, e o que eu uso para controlar a escrita e não me perder no labirinto, sinceramente o pessoal fica assim, tá, mas é só isso. É só isso, é um papel com uma lista de números. É só isso, é um papel impresso, né? Eu pego uma caneta aqui e vou marcando no papel, riscando os números que eu escrevi. Faço a listinha ali do número 1 até o número 50, o número 1 escrevi, risquei. Número 2 escrevi, risquei. E assim eu vou fazendo. É bem simples, né? A gente, claro, precisa um pouquinho de prática, mas é tranquilo. Vamos aproveitar aqui o pessoal que assistiu via o ambiente virtual de aprendizagem, onde está todo o CENID. Tem uma questão aqui da Ingrid Caroline Angel, não sei se vou dizer certo, Landvoigt. Ela disse que primeiro gostaria de agradecer pela excelente palestra e saber se há livros-jogos para o cenário mais feminino. Os livros-jogos, eles não trabalham com a questão assim do gênero, né? Nenhum livro é para meninos ou para meninas, né? O herói é sempre o leitor da história, e o leitor tem essa abertura de se imaginar basicamente como ele quer dentro daquele universo. É claro que na parte literária, o livro ele trata o leitor por você o tempo todo. Mas a gente chega, sim, em alguns pontos onde a gente é obrigado a usar o artigo, ou a. Ou a gente vai ter que escrever algum trecho, assim, com aqueles parênteses, né? Coloca ali, estimado herói, parênteses, Ina, né, para ficar herói, heroína, digamos assim, como se fosse uma carta, né? Então a gente chega nesse entroncamento, digamos assim. E claro que no final das contas, eu acabei optando então por colocar, né, no masculino, assim, quando há essa necessidade, mas isso, na verdade, sim, está simplesmente conversando com o leitor sem levar em conta essa questão. Então todas as histórias, elas são direcionadas para qualquer tipo de leitor e qualquer tipo de herói, inclusive. Né? É claro que eu vejo assim que muita gente acaba considerando os livros-jogos, os cenários tradicionais de livros-jogos, né, essa fantasia medieval, não que todos sejam assim, inclusive nem todos os meus são assim, mas a maioria é assim hoje, né? Mas eu acho que as pessoas mesmo acabam fazendo uma ligação desse gênero com um público tipicamente masculino, digamos assim. Então, e acabam não conseguindo se enxergar dentro desse universo. Mas assim, tem materiais, né, que estão sendo produzidos aí mais voltados, claro, especificamente daí para o público feminino. Eu estou para lançar agora, na verdade está atrasado o lançamento aí, de um outro livro infantil. Eu apresentei para vocês antes o Fantasma do Relógio, né? Tem um infantil que vai sair agora, onde ao invés de ser um menino e um fantasma, é uma menina daí, né? E tem um unicórnio e tal. Parece meio clichê assim, mas né, eu não posso revelar para vocês, não posso deixar muito mais do que o clichê aberto aqui agora, mas é uma história assim que ficou muito, muito legal. E como ela está super atrasada, porque é um livro independente,
né? As gráficas agora estão todas fechadas também, não estão trabalhando, tá bem complicado, assim, de produzir esse material. Eu vou deixar a surpresa para vocês, mas logo, logo ele vai estar aí, assim, e posso dizer que ele está bem direcionado para esse público. Por quê? Né? Esses pedidos têm essa demanda, e eu quero que todos se sintam, assim, como é que eu posso dizer, super confortáveis em casa, né, entre aspas, aí, para viverem aventuras nesses universos. Não é um universo direcionado para um ou outro tipo de herói. Todo mundo tem lugar. Atos, eu quero aproveitar a pergunta anterior da Eliezer Santos, eu acho que era, Eliezer Santos, que ela queria saber, aí, ó, voltou. Acho que ela deve ser professora. Ela quer saber qual o professor que te influenciou a tua forma de escrita. Olha, tem um professor em especial aí? Tem muita gente especial, tem muita gente especial aí na minha trajetória. Eu vou citar assim, nomes com certeza que não só mudaram a minha vida, como estão muito próximos até hoje. Né? Eu tenho assim, uma grande honra de estar próximo deles ainda, todos estão por aí, eu continuo falando, tento, sempre que eu tenho uma coisa nova, levar, mostrar como uma forma de agradecimento por tudo que fizeram para mim. Né? Então, em primeiro lugar, o seu Oswino Toiler, né, presidente do Cinep. Então, ele na época assim, que eu estava começando esse trabalho em sala de aula, ele estava acompanhando, ele era diretor-geral da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo. Né, então tinha... uma coisa nova, levar, mostrar como uma forma de agradecimento por tudo que fizeram. Eu estou ouvindo um eco? Acho que parou. Como é que tá pra ti aí, Guta? Não, tá ok. Tá legal? Pra mim deu um eco aqui da minha voz com delay, assim. Uhum. Mas, como eu tava dizendo, o Oswino, então, nossa, ele foi, assim, um grande incentivador, né? Ele foi uma pessoa, assim, que basicamente me pegou pela mão, né? E me levou, assim, nessa trajetória, ao lado da minha família também, claro. Né, mas como professor, assim, ele certamente foi uma peça-chave, uma peça central, assim, que conseguiu, como é que eu posso dizer, ver o que estava acontecendo, ter aquela visão, aquela sensibilidade de pensar aquele trabalho, né, e incentivar isso aí, levar isso para frente. Então, nossa, é uma pessoa, assim, fantástica. É uma pessoa maravilhosa, assim, e que a gente não consegue se ver tanto quanto gostaria, né? Mas sempre que é possível, eu vou, né, a Porto Alegre ali, tomar um café com ele também. E, nossa, é sempre uma honra, assim, um prazer estar com essa pessoa. E também a professora Sabrina Ferreira. Acredito que ela leciona na Unicinos hoje, além da própria Fundação Evangélica, aqui em Novo Hamburgo. Ela foi minha professora de português, quando eu estava ali na 4ª série, né, o atual 5º ano, digamos assim. E ela foi a pessoa, assim, que, né, ali na linha de frente, digamos assim, na sala de aula, ela pegou, cara, vem cá, o que é isso aqui que tu tá fazendo? Né, o que é essa loucurinha aí de RPG, de livro-jogo, que história complicada é essa aí, né? E começou a me acompanhar e me incentivar e mostrar meu trabalho para os colegas. E na época que a gente começou com essa ideia do projeto, eu tinha 10 anos de idade, ela vinha na minha casa, sentava comigo ao lado do computador para redigir as histórias, para me dar dicas, para me orientar, para me auxiliar. Então foi uma pessoa assim que também, nossa, fez toda a diferença nessa trajetória. São, sabe, 2 pessoas assim que eu cito sempre quando eu falo sobre isso, com muito orgulho, assim, com uma paixão enorme, sabe, que eu vejo que eles também têm pela literatura, pelo ensino, e com muitas saudades também. Sabe, amo demais eles. Então, obrigado, Oswino, obrigado, Sabrina, por estarem comigo. Vocês foram fundamentais e são muito queridos até hoje. Tem mais uma aqui do Rodrigo Gobi, tá no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ele disse assim, primeiro ele disse, muito bacana essa palestra, demonstrando que RPG poderá ser inserido de diversas formas, seja em livros, e o exemplo do desenho da Caverna do Dragão foi fantástico. Muito bacana para estimular o raciocínio lógico, onde o leitor, jogador, é o protagonista. E aí também eu queria que tu desse outros exemplos de como tem vários educadores nos assistindo, né? Nos ouvindo. Assim, de que forma a gente pode usar o RPG? Porque assim, teve uma aluna minha também que já se posicionou na hora da tua fala, que falou, esse tem um livro parecido com o que a professora Guta disse na aula passada, né? Foi há 2 semanas atrás, né? Então, a gente tem trabalhado o RPG como uma metodologia ativa, né? Então, de que forma que o professor
Você deu o exemplo da matemática, eu acredito que foi, se eu não me falha a minha memória, mas foi da matemática. Eu acho que foi um cadeado de um baú, algo assim, né? Algo assim. Se tu pudesse dar um outro exemplo aqui para que as pessoas que estão nos ouvindo, como que a gente usa o RPG Qual é a tua dica para como desenvolver? Vamos lá. O RPG, ele é um jogo assim que ele te oferece uma ferramenta educacional fantástica em vários modelos. O RPG ele é reconhecido pelo MEC como ferramenta de ensino, só que o MEC, infelizmente, não tem hoje mas modelos prontos para a utilização do RPG, então o professor não encontra um material pronto para usar em sala de aula, e muitas vezes ele é obrigado ou a buscar referências, cavocar, pesquisar um pouquinho, né? Ou então criar o seu próprio modelo, digamos assim. Os livros-jogos, eles dão um grande auxílio nessa parte, porque eles podem ser usados como base da aventura para jogar com os alunos, né, para ensinar. Esse exemplo da matemática é um exemplo bem simples e é um exemplo assim que, na verdade, ele é meio coringa. Ele é um exemplo mais fácil que tu pode fazer em sala de aula, que é pegar um livro-jogo, ler a história e trocar os desafios do livro, as rolagens de dados, digamos assim, as lutas, os combates com monstros, por exercício de sala de aula. Né? Isso independente da matéria, tu vai estar, né, claro, praticando a leitura, né, vai estar trabalhando ali português, literatura, mas tu pode encaixar ali ciências, física, matemática, filosofia, para fazer debate sobre as cenas, inclusive já foi feito. Agora, dá para a gente fazer trabalhos mais complexos. Eu já tive trabalhos assim bem grandes, né, feitos com algumas instituições em todo o Rio Grande do Sul, mas uma das últimas assim que eu fiz aqui no Novo Hamburgo foi no Colégio Santa Catarina, foi muito bacana. A gente fez um trabalho trimestral aqui no Santa Catarina. Então, basicamente, o que a gente fez ali foi o seguinte: começou com uma fala com os alunos, fiz um bate-papo com eles, apresentando os livros-jogos, eles fizeram uma leitura desses livros, e depois foram incentivados a criar suas próprias histórias. Uma forma livre, criar uma historinha de aventura, seguindo mais ou menos o modelo da questão da escolha, facilitando ali, sem precisar colocar rolagem de dado, teste, combates, essas coisas, né? Deixando apenas a questão da escolha, com janelas para desafios no meio. Depois, o que a gente fez? A gente começou a pegar essas histórias dos alunos e começou a transformar elas em histórias com conteúdo dentro. Né? Tentar criar histórias onde a gente daí estava fazendo isso, encaixando esse conteúdo de sala de aula no lugar dos desafios, ao invés de rolar dados e etc. E trocamos as turmas e as histórias entre os alunos, para que eles tivessem uma experiência com a história do colega, onde o professor daí encaixou aqueles exercícios lá dentro, terminando de ler a história e ao mesmo tempo resolvendo exercícios e depois entregando de volta para o professor. Uma experiência inicial. Depois disso, o que a gente fez? Fiz uma atividade diferente com os alunos em sala de aula, onde eu fui nas turmas, isso o professor pode fazer também, fui lá para justamente mostrar isso, e ao invés de jogar com eles com um livro, eu transformei a turma em um único herói. Quer dizer, a turma toda compartilhava um número de pontos de vida, digamos assim, eles tinham 20 pontos de vida. E eu fui contando uma história, deixando eles escolher, e o professor ao meu lado, ele fazia ao vivo, né, no caso ali, as perguntas para que o pessoal respondesse e interagisse na hora. Isso foi muito legal, porque eles levantavam a mão e aquele que levantava a mão e era chamado para responder, às vezes ficava ansioso, travava um pouquinho, ou tinha que pensar, e todos os colegas vinham ajudar ele. Porque se ele errasse, todo mundo ia perder um ponto de vida, digamos assim. Né? Todo mundo ia se dar mal junto. Né? Então a gente fez essa atividade, foi muito bacana, porque os colegas começaram a se ajudar, os colegas começaram a buscar informação, começaram a abrir livro, caderno na hora, pesquisar, e quando alguém errava, a turma toda se responsabilizava por aquilo, não tinha aquela coisa de tipo, tu errou e prejudicou todo mundo, porque estava todo mundo na mesma aventura, digamos assim. E o melhor disso, quando haviam os erros, o professor corrigia com todo mundo junto, então todo mundo aprendia. E eles não só aprendiam a resposta certa, como a gente aprende em sala de aula, mas muitas vezes eles associavam a resposta certa àquela cena que aconteceu e não esqueciam dela nunca mais. Sabe, tem gente assim que hoje eu vejo que os professores comentam isso, que alguns alunos eles sabem coisas que aprenderam porque erraram e as coisas que eles sabiam, algumas até esqueceram. Né, porque a gente grava muito melhor, né, como eu mencionei antes no vídeo, aquilo que a gente aprende associado a uma emoção. Né, então isso é interessantíssimo. Assim. Depois disso, o que a gente fez? A gente pegou
uma folha de papel pardo grande, desenhamos uma figura humana e eu deixei na sala de aula de cada uma das turmas. E foi combinado com os professores o seguinte: esse aqui é um personagem que vai jogar uma grande história nesse modelo no final do trimestre. Então, ao longo do trimestre, aquele personagem ia sendo criado, ia sendo construído. Como é que ele era construído? O professor, quando achasse adequado, dava ao personagem alguns pontos a mais de força, um equipamento novo, como uma ombreira, uma espada mágica, alguma coisa assim. E tudo isso era associado à assiduidade, uso do uniforme, pontualidade, questão de fazer tema de casa, questão de participação em aula. Então, o dia que a turma bagunçava demais, o personagem ficava parado. O dia que a turma se comportava e estava tudo legal, aquele personagem ganhava, por exemplo, um capacete novo, né, que aumentava a defesa dele. No final do trimestre, as 3 turmas, cada uma com o seu personagem, alguns mais fortes, alguns mais fracos, foram jogar uma grande história, que foi uma história que cada uma das turmas criou em conjunto e trocaram entre as turmas. Né? E nessas histórias tinha um misto do conteúdo de sala de aula, porque elas serviram como é que eu posso dizer, um exercício de revisão para a prova trimestral, que era uma prova multidisciplinar. Né? Então, assim, foi um trabalho bem elaborado, foi um trabalho mais extenso, é um modelo de como o RPG pode ser trabalhado, existem infinitos modelos que a gente pode estar pensando e montando, mas foi um trabalho, assim, que foi muito interessante, e a gente calculou depois, sabe, trouxe aí uma espécie de comparação com as provas do trimestre anterior, e os resultados foram muito melhores. Numa maneira geral, assim, subiu bastante, assim, as notas, né, a nota média das turmas, assim, foi maior. É o que a gente tem falado, né, Atos, aí tu falasse do uso do RPG, já unindo a gamificação, nenhuma das metodologias ativas, ela é pura, né, então a gente pode fazer essa mescla, né, mas eu vou pedir para a Fernanda voltar a Paula, porque a Paula essa aí é do fã-clube, né, mas vamos contemplar ela, né, a Paula Cunha aí, que ela está dizendo que lindo o teu trabalho, você já sabe isso, ela já te falou várias vezes pessoalmente, né, Atos? Você tem planos de escrever mais antologias poéticas, inclusive para trabalhar nas escolas, de repente? Obrigado pela tua participação, é sempre um prazer estar conversando contigo, né? A gente se encontra aí nos eventos em Passo Fundo, quando vocês vêm para cá também, e com certeza uma das pessoas aí que eu tenho acompanhado o trabalho desde do comecinho, assim, né? Desde a minha retomada, digamos assim, em Passo Fundo, porque que nem tu mencionaste outra vez que eu tive aí, né? Foi a primeira vez que eu tive, foi em 2001, naquela primeira jornadinha literária que teve, né? Encontrei umas fotos esses dias, inclusive. Vou postar no meu Facebook depois ali. Eu vou digitalizar elas e vou postar ali. Vou marcar vocês. Mas de 2000, assim, nossa, eu tô ainda tentando ver quem é quem ali, sabe? Mas, tem muita coisa legal, tem muito material legal. E a Paula tá perguntando isso, acho, por ela questão do engasgo, né? Um livro de poesia, na verdade, que eu fiz como um trabalho paralelo, assim, a esse material interativo, material do RPG. Eu, na verdade, Paulo, eu não tenho planos, assim, de fazer nada tão cedo de volta nessa área, né? O que aconteceu nesse trabalho foi o seguinte, eu sempre gostei, assim, de escrever versinhos, riminhas, alguma coisa, assim, uma forma de expressão mesmo, né? Até aquela questão de sentimento, assim, de colocar para fora algumas vezes, e eu fazia bastante isso, mais na adolescência, assim, no início da vida adulta, e depois, quando eu escrevi O Fantasma do Relógio, que foi esse livro infantil, interativo, todo escrito em versinhos também, eu retomei um pouco disso, uma coisa que eu não trabalhava há muito tempo. E eu me diverti demais. Eu gostei muito de escrever O Fantasma do Relógio, sabe? Não só por ser uma história diferente, com um perfil diferente, para um público diferente, mas por eu sair um pouco daquela zona de conforto que eu estava tão acostumado de fantasia medieval, nesse modelo, uma coisa mais séria, mais aventuresca, e fazer uma coisa mais divertida, mais leve, mais solta, sabe? Então, nossa, aquele trabalho assim eu não sei, ele me trouxe uma alegria, assim, que fazia tempo que eu não encontrava, sabe? Assim, de ficar, nossa, satisfeito e, sei lá, feliz, assim, com a realização do trabalho. E aí eu abri uma gaveta e achei aqueles escritos mais antigos, eu pensei, cara, isso aqui dá para fazer um trabalho nesse estilo, só que no outro lado da coisa, né? Um pouco menos alegre, digamos assim. O Engasgo, ele é uma poesia meio trágica, assim, ele é uma coisa mais sombria, né? Mas ele é um apanhado, assim,
desses excertos que eu escrevi quando era mais jovem, assim, claro, editados, relidos, reescritos, digamos assim, né, com uma maturidade literária mais atual, digamos assim, mas ele basicamente traz coisas que eu sentia, que eu pensava, ou que eu simplesmente produzia, né, há um tempo atrás, assim. É uma coletânea, assim, daquele material. E eu gostei muito de fazer esse trabalho também, a parte artística do livro, o design gráfico dele, feita pela Dailen Cris, ficou fantástico. Eu achei que o livro assim, ficou bastante chamativo, ficou muito bonito, isso é mérito totalmente dela, sabe? Eu não fiz direção nenhuma naquele livro, simplesmente entreguei o texto para ela e disse, olha, Dailen, tu simplesmente pega esse texto aqui e faz o que tu quiser. Né? E ela me apareceu com aquela arte fantástica, assim, que, nossa, me deixou de queixo caído. Aí não tinha mais como não publicar, né? Aí não tinha mais como não publicar. Foi um livro independente também, né? Acabei lançando ele no final do ano passado, mas eu confesso que eu não explorei muito ele ainda, porque não tive a oportunidade, foi lançado ali no comecinho de dezembro, as aulas já estavam acabando, a gente sabe que o Brasil, infelizmente, dá uma parada ali, né, de dezembro até final de fevereiro, basicamente, as coisas meio que travam um pouco, né, e agora, com essa questão aí do corona também, tudo parado, é um livro que, né, tá bem mais, tá esperando ainda a sua saída, a sua oportunidade, assim, de ser realmente exibido, né, não trabalhei muito com ele ainda, não. Nós vamos, Atos, eu quero, agora que a Paula fez a pergunta, eu quero aproveitar e, se não aparecer mais nenhuma pergunta, vamos ver o pessoal que está nos assistindo, né? Eu quero te agradecer, enquanto professora da Universidade de Passo Fundo, da tua disponibilidade em participar do CENID, também como professora da rede municipal, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, né? Também te agradecer nesse momento tão importante, que momento exato para a gente colocar em discussão a questão do ensino remoto, da nova forma de fazer educação, de engajar os alunos né? Então, eu te agradecer muito pela tua participação, né? E a Paula, né, especificamente, que fez o primeiro contato enquanto equipe do Prisma, Espaço Geek, né? Para que você doasse alguns exemplares do seu livro. Então, vou te agradecer ao vivo e a cores, né, para que as pessoas saibam que os teus livros estão todos eles nós temos no acervo do Prisma Espaço Geek, que logo que passe a pandemia, nós vamos abrir para que as pessoas possam ter acesso. Então tá, muito obrigado, eu agradeço especialmente a vocês aí que estão nos acompanhando, que estão participando da programação do CENID, também, claro, outras oportunidades que a gente com certeza vai ter ainda, eu espero estar com vocês, presente, né, trocando essa ideia, trocando essas experiências, porque para mim sempre vai ser uma grande alegria. Então, eu agradeço demais a atenção de vocês, né, o engajamento em cima desse trabalho, especialmente não se dobrar a essas dificuldades que a gente tem hoje, mas fazer de tudo para estar levando a informação, para estar oportunizando, disponibilizando esse espaço para que a gente possa ter esse contato e manter a informação, o conhecimento, troca de experiências acontecendo. Isso é muito importante, eu agradeço demais a todos vocês por isso, pelo convite, pela lembrança, com certeza. Muito obrigado, Atos, e muito obrigada a todos que estão nos assistindo, e continuem postando mais perguntas, que eu vou fazer com que essas perguntas que estão lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem cheguem até o Atos. Eu comecei a ler, agora apareceu uma lista aqui, então vou te passar. Eu posso deixar os meus contatos também, Guta? Isso aí, pode. Se o pessoal quiser, depois da nossa live, aí, quem quiser, pode me contatar aí pelo Instagram, pelo Facebook. No Facebook eu tenho ali minha fanpage, Atos Beuren RPG. No Instagram é @AtosBeuren. Né, meu nome bem simples, só coloca direto ali, e eu vou ficar, nossa, muito feliz aí com as mensagens de vocês. Podem criticar? Podem criticar também, tá, gente? Então, assim, ó, manda pergunta, manda um contato, manda crítica, qualquer coisa aí, o importante é a gente fazer esse contato aí, tá, pessoal? Então, eu vou estar sempre disponível para vocês aí, para qualquer coisa que vocês, né, quiserem me mandar. Isso aí, então, olha, muito obrigada, e com a fala do Atos Beuren, nosso escritor de livro, jogo e RPG, a gente faz o fechamento do workshop de cultura digital na educação, que tem esse objetivo, né, que é mostrar principalmente aos educadores aqueles elementos, aquelas práticas que as nossas crianças, nossos jovens estão
vivenciando fora da escola, né, e que tanto engaja eles e que eles tanto gostam, que a gente traga essas práticas, esses elementos para dentro da sala de aula para nos ajudar nessa grande tarefa que é de tornar eles cada vez mais, que a aprendizagem chegue a eles cada vez mais de forma positiva e eficaz, né? Então, muito obrigada mesmo, Atos. Isso aí, eu que agradeço, e qualquer coisa eu vou deixar uns links também para o pessoal nas minhas páginas ali, para vocês possam acessar conteúdo digital aí envolvendo RPG, livros, jogos. Ok. Até mais. Até mais, obrigado.